Agradeço, presidente, serei breve, mas é importante subir essa tribuna para poder debater esse projeto. A sua emenda diz que o propósito é instituir o reassentamento por compra assistida e o reassentamento por permuta, no âmbito da política de reassentamento do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em áreas de vulnerabilidade socioambiental. Aí a gente fala do Promorá Recife, aqui no município do Recife. Para resumir, o projeto propõe a instituição de duas novas modalidades de reassentamento, presidente. Uma delas, compra assistida, a outra, permuta, aqui no âmbito desse projeto Promorá. E aí, embora reconheçamos a importância de políticas públicas voltadas ao reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que residem ali em áreas de risco ou estão sujeitas a intervenções urbanas, é nosso dever, enquanto vereador, apontar e analisar aqui com responsabilidade e cautela o projeto de lei número 6/2025, que é encaminhado a essa casa mais uma vez com o pedido de dispensa de prazo. A gente bate muito nessa tecla, presidente. O pouco tempo que se tem para se analisar os projetos que são encaminhados pelo Poder Executivo, vereador, pela Prefeitura. Nós poderíamos qualificar mais o projeto. O que me parece é que essa casa é desprezada, porque o projeto de lei vem e a gente só pode emendar o projeto a partir da relatoria. E, pasmem, as comissões são convocadas para votar os pareceres. Eu não vou dizer na calada da noite para não ser indelicado, mas posso afirmar que com um prazo muito reduzido para que dê condição do vereador, obviamente, fazer suas críticas, inserir aquilo que precisa ser inserido para que o projeto, de fato, cumpra o seu papel de transformar a vida das pessoas. Trata-se de uma proposta que institui as duas novas modalidades de reassentamento, como eu disse, compra assistida e também permuta. Mas, no entanto, existem aqui pontos que precisam de aperfeiçoamento, garantia legal e maior segurança para a população atingida, razão pela qual nós precisamos avaliar melhor se o projeto será ou não aprovado. Se os projetos que chegam, inclusive, se eles podem ser aprovados sem o devido debate. E aí eu quero destacar alguns pontos. Peço a atenção de todos os vereadores. Um ponto importante, vereador líder do PSB, a ausência de garantias efetivas para a população mais vulnerável. O projeto, vereadora Liana Cirne, ela exige uma documentação formal para acessar o benefício, ou seja, para a pessoa ter acesso ao benefício, vereador Aderaldo Pinto, é preciso que ele tenha alguns documentos para poder formalizar a entrada dele, o acesso dele ao que está sendo proposto. Então ele tem que ter uma escritura, um título fundiário ou uma sentença, o que pode não, o que vai excluir milhares de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Porque o grande prejuízo que existe hoje é exatamente a ausência de documentos formais para fazer com que essa família seja assistida pelo poder público. Então, a dificuldade da pessoa em situação de vulnerabilidade ter acesso a esses benefícios é gigante. São milhares de pessoas que estão sendo retiradas do contexto desse projeto. A indenização, na minha avaliação, ela é irrisória para os ocupantes sem posse formal. A previsão é de apenas R$ 1.800 para locatários ou ocupantes irregulares, com ordem de remoção, segundo o artigo 23, tá? É claramente insuficiente para garantir qualquer tipo de reparação ou de moradia digna. E uma medida que parece mais compensatória do que socialmente justa.
O limite financeiro também é incompatível com o mercado. O teto de 170 mil para uma compra assistida não reflete os valores reais do mercado imobiliário recifense nas mais diversas regiões. Mesmo com previsão de reajuste, isso consta, é um valor que pode se tornar obsoleto rapidamente, especialmente para as famílias numerosas ou sem áreas, aquelas famílias que vão buscar algum imóvel em áreas mais urbanizadas. Falta compromisso com os prazos e as metas. Não tem no projeto, por exemplo, um cronograma de execução, metas de atendimento, nem garantia orçamentária suficiente para assegurar a efetivação das modalidades propostas. Fica tudo sujeito à disponibilidade orçamentária. É assim, vereador Tadeu Calheiros, que está o projeto. Está sujeito à disponibilidade orçamentária. Então, mais me parece um projeto para ser apresentado no Instagram e no TikTok do que um projeto que efetivamente vai tocar aquelas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a gente pode falar aqui sobre a concentração excessiva do Poder Executivo. O projeto ele delega amplamente ao Executivo a regulamentação e via decreto, ou seja, despreza completamente a atuação dessa casa. E aí, diante do exposto, vereadores, é preciso a gente compreender que, primeiro, não dá mais para a gente tolerar pedido de dispensa de prazo para projetos importantes. Nós precisamos avaliar, emendar os projetos e fazer com que eles, de fato, atendam a necessidade do povo da cidade do Recife, especialmente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. É preciso no projeto, como eu disse, a inclusão de critérios mais justos e acessíveis para eleger quem vai ser tocado por esse benefício social. Outro ponto, que eu também já falei e reitero para objetivar, é a revisão do valor da compensação e do teto da compra assistida com base naquela análise que é feita no mercado, e isso, obviamente, precisa ser sempre atualizado. Nós precisamos ter critérios de atualização da base desses valores. E a previsão de metas, de prazos e relatórios públicos. Todo projeto que chega do Executivo nessa casa, ele não traz transparência. Quais são os critérios? Como esse benefício vai ser entregue para a população? Tudo isso sempre fica a cargo da Prefeitura decidir, e me parece que essas decisões têm sempre o olhar voltado para a política, para literalmente ter as pessoas em suas mãos, e aí o Poder Executivo, a Prefeitura, decidir quem recebe o benefício e quem não recebe o benefício. As pessoas precisam ser livres e todas terem acesso às políticas sociais que têm um propósito de produzir, de levar dignidade às famílias carentes aqui da nossa cidade. Então, mais um projeto bom que chega completamente deturpada a essa casa, que poderia ter ou trazer consigo uma série de melhorias e de contribuições desse poder, mas que vai ser aprovado mais uma vez por causa da redução de danos, presidente. É isso que acontece. A gente vota sim para reduzir danos. Nós não temos nada. E aí, quem não tem nada, o que vem, o que chega, não deixa de ser uma proposta lucrativa. Mas, no fim das contas, são mais migalhas que estão sendo distribuídos para as pessoas. É mais um projeto para lacrar nas redes sociais do que efetivamente produzir ou fazer a diferença na vida das pessoas. Era isso que eu tinha a dizer. Vou votar sim ao projeto, porque para quem não tem nada, a migalha é importante, mas precisava subir nessa tribuna para fazer um discurso técnico com o olhar voltado ao projeto que chega aqui do Executivo, porque nós não podemos mais ser tratados como a Prefeitura nos trata, com descaso, desprezando a qualidade de cada vereador que pode contribuir
e muito com as políticas públicas que buscam transformar a condição da nossa cidade e a vida das pessoas. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente.